Neste vídeo vamos falar sobre uma questão de fiscalidade. IRS, rendimentos prediais, ou seja, rendimentos que provêm de rendas. Vamos analisar uma questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados e nessa mesma questão vamos também abordar rendimentos de anos anteriores. Mas quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Vejamos a questão número 17 do exame de avaliação do dia 23 de julho de 2022, a sua versão A. O exame de avaliação profissional à ordem dos contabilistas certificados. O José Sousa também tem investido em imóveis para arrendamento. Relativamente a um dos imóveis de que é proprietário e que se encontra arrendado, o valor da renda mensal nos anos de 2020 e 2021 foi de 400 euros por mês. No ano 2021, o Sr. Sousa recebeu uma renda relativa ao ano de 2020, que se encontrava em atraso. Por dificuldades económicas do inquilino, apenas foram recebidos 9 meses de renda do ano de 2021, para além da respeitante a 2020. A questão número 17. Face ao exposto, o valor a indicar na declaração modelo 3 de IRS, relativa ao ano de 2021, no que respeita aos rendimentos prediais, é a linha A, 4.800 euros, a linha B, 3.600 euros, a linha C, 4.000 euros, a linha D, nenhum dos valores referidos. Uma destas quatro está correta e eu vou então responder à questão. Bom, nós aqui temos o seguinte. Temos um senhorio, um arrendador, que é o José Sousa, e temos um inquilino, e estamos aqui no ano de 2021. Ou seja, o ano a que dizem respeito os rendimentos é o ano de 2021. E aquilo que realmente foi pago ao José Sousa em 2021 foi o seguinte. Em 2021, ele recebeu 9 meses de renda. 9 meses vezes 400 euros por mês são 3.600 euros. Para além destes 3.600 euros, ele recebeu uma renda respeitante ao ano anterior, ou seja, 400 euros. Efetivamente, os rendimentos pagos ao José Sousa em 2021 foram 4.000 euros. 3.600, 9 meses vezes 400 euros que dizem respeito a 2021 e o valor que foi de 2020, que era de 2020, mas que foi efetivamente pago em 2021. Total, 4.000 euros. Portanto, já não temos muitas dúvidas de qual será a resposta correta. No entanto, é preciso ter em consideração a base legal. Vamos então justificar a nossa resposta. Começamos por analisar o código do IRS. Em relação ao código do IRS, o nosso ponto de partida é o artigo 8º do código. O artigo 8º, que é o artigo dos rendimentos da categoria F. O artigo 8º, número 1, considera o seguinte. Consideram-se rendimentos prediais as rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos pagas ou colocadas à disposição dos respectivos titulares. Então vamos sublinhar pagas
ou colocadas à disposição dos respectivos titulares. O valor que efetivamente foi pago em 2021 foram 3.600 euros de 2021 e os 400 euros em atraso do ano de 2020. Pagos foram 4.000 euros. Quando estes não optarem pela tributação no âmbito da categoria B. O artigo 8º, número 2, considera o seguinte: são havidas como rendas, estabelece aqui um elenco em que na alínea A nos refere as importâncias relativas à cedência do uso do prédio ou de parte dele e aos serviços relacionados com aquela cedência. Portanto, no âmbito da questão que nós aqui temos, e em conformidade com o artigo 8º, número 1, estamos perante rendimentos de prediais. Os mesmos foram pagos ou colocados à disposição no ano 2021 o valor de 4.000 euros. Em conformidade com o artigo 8º, número 2, a linha A, estão identificadas aqui a tipologia de rendas que efetivamente nesta categoria F serão objeto de tributação. Ainda sobre este domínio dos prediais e no que diz respeito aos prediais ou a rendimentos de anos anteriores, quando o sujeito passivo, o José Sousa, o senhorio, declarar estes rendimentos em 2021, no modelo 3 do IRS, ele tem de preencher a categoria F, o anexo F, ao modelo 3, respeitante à categoria F. Ao preencher aqui, ele vai preencher efetivamente os rendimentos que lhe foram pagos em 2021. E vai considerar no quadro 4, em concreto no 4.1, os contratos de arrendamento que teve, e aqui temos de verificar várias situações relativamente à beneficiação ou não do regime de redução de taxa previsto no artigo 72. Não faz parte aqui deste vídeo esta análise, portanto eu começaria por referir que ele declara os valores totais que efetivamente recebeu, os valores que efetivamente lhe foram pagos em 2021, já não temos dúvidas que foram 4.000 euros. Portanto, preencherá aqui no quadro 4 esses mesmos valores, a identificação do imóvel na freguesia, no tipo do artigo, depois as rendas no seu valor ilíquido, ou seja, o valor bruto das rendas, a identificação do arrendatário e terá também a possibilidade de declarar gastos suportados com aquele imóvel em concreto. Será então aqui uma linha para cada imóvel que está arrendado, objeto de rendimento para o sujeito passivo. Relativamente aqui a estes gastos, eles vão consistir na chamada dedução específica da categoria F dos prediais. Ora, em conformidade com o artigo 41 do Código do IRS, os rendimentos prediais, eles terão as suas deduções específicas. E essas deduções específicas, elas estão relacionadas, efetivamente, com as despesas, nomeadamente de conservação e manutenção, o condomínio, o IMI, o imposto de selo, taxas autárquicas, entre outros, e estas despesas, elas vão, no fundo, subtrair, deduzir ao rendimento bruto da categoria F, formando-se assim o rendimento líquido da categoria F, ou seja, as rendas menos os gastos suportados. A chamada dedução específica é o rendimento líquido da categoria F prediais. Em relação a estes rendimentos declarados, ou seja, aos rendimentos que efetivamente foram pagos em 2021,
há aqui um rendimento que vem de ano anterior. Então, o sujeito passivo tem aqui um quadro no anexo F, e esse quadro é o quadro número 8, que são os rendimentos de anos anteriores incluídos nos quadros 4.1, 4.2, 4.3 e 5. O sujeito passivo, ele deve identificar aqui neste quadro, em conformidade com o artigo 74, número 1, e também em conformidade com o número 3 do artigo 74, os rendimentos de anos anteriores e a denominada opção pelo regime do número 3 do artigo 74 do Código do IRS. Eu aconselho aqui a leitura do artigo 74 do Código do IRS, uma vez que este artigo 74 ele tem aqui a possibilidade de uma redução da taxa do imposto quando se verifica então o englobamento de rendimentos produzidos em anos anteriores, uma redução da respectiva taxa. Portanto, o artigo 74, número 1 e o artigo 74, número 3 são artigos importantes quando são números do artigo 74 importantes quando existe efetivamente rendimentos produzidos em anos anteriores. O artigo 74 é um artigo que abarca várias categorias. Eu aqui estou a concentrar-me na categoria F, quando analiso o anexo F. Mas, por exemplo, para a categoria A, dos rendimentos da categoria A, eu aconselho, para além aqui do 74, o ofício circulado número 20.213 de 23 de outubro de 2019, aconselho aqui à leitura para fazermos o enquadramento dos rendimentos do trabalho dependente de anos anteriores. Fica então aqui esta nota, caso pretenda consultar aqui este ofício circulado, número 20.213, 2019, outubro 23, ele é importante quanto a rendimentos de anos anteriores e para analisar aqui as alterações do artigo 74 do Código do IRS e, muito concretamente, dá aqui à autoridade tributária exemplo de rendimentos do trabalho dependente. Mas voltando à questão dos rendimentos prediais, é esse o nosso foco, queria também referir que os rendimentos prediais, eles permitem fazer uma opção. Uma opção que se denomina a opção pelo englobamento ou a opção pelo não englobamento. Ao preenchermos o anexo F, nós temos aqui a opção pelo englobamento. A autoridade tributária coloca a seguinte questão: opta pelo englobamento dos rendimentos indicados nos quadros 4.1, 4.2, 4.3 e 5? Sim ou não? Portanto, o sujeito passivo, ele vai ter de colocar aqui a sua opção. Se a opção passar pelo sim, se o sujeito passivo colocar ali a indicação, a cruz, no sim, o que é que isso significa? Significa que aquele rendimento da categoria F, ele vai ser objeto de englobamento. Englobamento artigo 22 do Código do IRS. Ao ser englobado, ele vai ser adicionado, somado aos rendimentos líquidos das diversas categorias, eventualmente, das restantes categorias que o sujeito passivo possa também ter. Forma-se um rendimento líquido total, é formado o chamado rendimento coletável, que vai ser objeto de incidência das taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS. O rendimento coletável, ele vai ser objeto de tributação com base nas taxas gerais do artigo 68. Ou seja, aquele sujeito passivo, mediante o seu rendimento coletável, para o qual contribuíram os prediais, caso ele tenha optado pelo englobamento,
aquele somatório das diversas ou das categorias que ele também tiver, porque um contribuinte pode ter rendimentos de outras categorias, pode ter da categoria A, da categoria B, da própria categoria F, então elas vão ser englobadas e somadas na formação de um rendimento coletável, eventualmente até outros rendimentos de outras categorias em que exista também esta possibilidade e tenha optado pelo englobamento, tudo é somado e depois será enquadrado aqui num destes escalões, destes intervalos, e ficará sujeito às respectivas taxas gerais do artigo 68. Quanto à opção pelo não englobamento, o sujeito passível pode optar pelo não englobamento. O que é que isso significa? Significa que, se for feita a opção pelo não englobamento, aqueles rendimentos prediais, eles vão ser objeto de uma tributação autónoma, ou seja, só sobre aquele rendimento da categoria F, aplicando uma taxa especial, e essas taxas especiais, ao nível do código do IRS, e vamos agora consultar aqui novamente o código do IRS, para as chamadas taxas especiais, que, vamos ali ao índice, elas fazem parte do artigo 72 do Código do IRS, as taxas especiais. Portanto, se optar por não englobar estes rendimentos de prediais, são tributados à taxa autónoma de 28%, ou seja, os rendimentos não vão ser adicionados a restantes rendimentos de outras categorias, não. Eles vão ser tributados de uma forma autónoma, não influenciarão eventuais aumentos de rendimento coletável para que possa eventualmente haver até um aumento de escalão, daqueles vários escalões que nós vimos agora no artigo 68, e o sujeito passivo vai estar sujeito apenas a 28% de taxa autónoma, ou à taxa autónoma de 28%, em conformidade com o artigo 72, número 1. Muito concretamente, a linha E, são tributados à taxa autónoma de 28% os rendimentos prediais, incluindo os referidos na linha B do número 5 do artigo 8º. O sujeito passivo, então, fazendo esta opção, a autoridade tributária vai ter de isolar, entre aspas, os rendimentos prediais e aplicar-lhes a taxa de 28% de forma autónoma. Obviamente que isto advém daqui também uma consequência que está prevista no artigo 22 do Código do IRS. Ou seja, quando o sujeito passivo englobar um determinado rendimento, nós aqui no artigo 22 do Código do IRS, o artigo 22, número 5 em concreto do Código do IRS, refere que quando o sujeito passivo exerce a opção referida no número 3, ou seja, englobar, fica por esse facto obrigado a englobar a totalidade dos rendimentos da mesma categoria de rendimentos. Se o sujeito passivo optar pelo englobamento, todos os rendimentos da categoria F que venham a ser declarados terão de seguir exatamente a mesma linha, o que não influencia rendimentos de outras categorias em que haja esta opção, mas influencia dentro da mesma categoria, optando por englobar a categoria F, todos os rendimentos dentro da categoria F terão de ser também objeto de englobamento, concretamente para a categoria F. Isto depois verifica-se para outras categorias, por exemplo, quando se engloba rendimentos da categoria G, todos os rendimentos da categoria G terão de ser também englobados. E, portanto, temos que seguir a mesma linha dentro da mesma categoria, mas não influencia outras categorias. Eu posso englobar a categoria F e depois posso optar dentro da categoria G das mais-valias por não englobar.
Portanto, não há assim uma comunicação entre as categorias. Isso acontecia anteriormente, mas atualmente neste código a influência é dentro da mesma categoria. Voltando aqui à questão de exame, ficou perfeitamente visto que, considerando que os rendimentos a declarar são os pagos, aquilo que foi pago foi realmente 4.000 euros. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.